Olá, estamos dando início a mais uma edição do programa Despertar, produzido pelo Centro Espírita Amor e Caridade, o SEAC aqui de Bauru. Estamos na rua 7 de setembro, 8h30, bem no centro da cidade. E hoje, aqui nos estúdios da TV SEAC, estamos recebendo para mais uma edição do Despertar, Jorge Luiz Salomão. Jorge, seja bem-vindo a mais uma edição do Despertar. Olá, Theo. Olá, nossos amigos. Muita paz a todos. Que Jesus abençoe. Hoje no programa vamos falar com o Jorge sobre o apego. E a minha primeira pergunta para você, Jorge, é que eu acredito que muita gente confunde uma coisa e outra. Como a gente pode dividir e como funciona essa mistura? Porque tem gente que acha que amor e apego é a mesma coisa, mas tem muita diferença, né? Eu já vou respondendo essa pergunta citando o nome de uma mensagem extremamente incrível que nos ajuda no processo de desapego. Porque estarmos na vida, Theo, é uma lição diária de desapego. Desapego. Porque nós sabemos que todos aqueles que se apegam vão ter problemas. E muitos problemas, especialmente depois que saírem dessa vida sabendo que não vão levar absolutamente nada. A mensagem que eu me refiro é a mensagem de Humberto de Campos, intitulada Treino para a Morte. Treino para a Morte. Essa mensagem é espetacular. Baixem ela aí no Dr. Google e vocês vão verificar. Leiam ela como um roteiro de vida a ser seguido, esse roteiro aí, porque ela nos inspira nos desapegarmos de tudo. E num bom sentido, claro, nos desapegarmos dos laços familiares. Nossa, Jorge! Mas nós não aprendemos que temos que ter amor. Amor é uma coisa. Apego, posse, é outra história. Diferente. Totalmente diferente. E Jorge, e hoje em dia, essa divisão, a gente vê principalmente nos programas policiais, a gente vê que o apego ele tá aí incutido na mente, na cabeça das pessoas e principalmente por coisas fúteis, né? Esse que é o maior problema, não é? Exatamente. Infelizmente, Theo, nós vemos aí nos noticiários policialescos o aumento da estatística em termos de feminicídio ou de homicídio de uma forma geral, porque também tem casos de mulheres que ali apegadas em demasia ao seu companheiro, ao seu namorado, ao seu marido, vem aquela velha frase: se não pode ficar comigo, se não pode ser meu, não vai ser de ninguém. De ninguém. Então, isso daí o que é? É um apego. Por isso que eu falei da questão da mensagem de Humberto de Campos, Treino para a Morte, que ele nos ensina a nos desapegarmos até mesmo desse amor possessivo em relação àqueles que nós consideramos nossos amados familiares. Ô Jorge, analisando também, você falou aí sobre esse tipo, né, tem esse apego de pessoa para pessoa. Isso, se a gente voltar um pouco atrás, a gente recentemente fez um programa, né? A gente está fazendo o programa Reencontro, lendo o Evangelho de Mateus. A gente percebe que, se for olhar para Jesus, Jesus acho que foi um dos seres que passaram aqui pela Terra mais desapegado de qualquer tipo de coisa, né? Que Jesus, se a gente for ver, acho que ele não tinha nada, né? Exatamente. A não ser a roupa do corpo ali, claro, e o amor pelo próximo. A missão de Jesus, ela é muito clara no sentido de trazer para nós as verdades incontestáveis no tocante ao reino dos céus, a proposta dele. E para que nós possamos, de fato, estarmos aí vinculados a essa proposta de Jesus, abraçarmos o reino dos céus, nós temos que aprender o seguinte: nós precisamos trabalhar o nosso apego. Porque o que cria embaraços em vários setores de nossas vidas é o apego. É o apego. É o apego, porque o apego é algo doentio. E nós aprendemos também com aquela mensagem de Paulo, naquela carta de Paulo aos Coríntios, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, do capítulo 13, que trata sobre a excelência da caridade, do amor. Ele nos mostra ali que o amor, que a caridade, é um movimento da alma que demonstra um enorme desprendimento. Apego, desprendimento. Apego e desprendimento. E o que você entende, Jorge, de tipo, suponhamos esse vaso de flores que tem aqui, uma pessoa ganhou de alguém e fala, não, eu não posso nunca me desfazer desse vaso, porque é o Jorge que me deu, e o Jorge é um cara legal, nunca, ninguém pega, ninguém mexe. A gente cria uma relação com um determinado produto assim, que depois a gente não consegue se desvencilhar?
Então, né? Isso se torna algo até mesmo patológico, doentio. Parte para esse lado, né? Seja em relação a objetos, coisas, seja em relação a pessoas, relacionamentos, Theo. Jesus veio com a proposta de nos libertar desses apegos, dessa excessividade. Ele não veio, em hipótese alguma, proibir que nós tenhamos objetos materiais, mas ele veio nos ensinar o aspecto da moderação. Moderação. Tudo na vida é equilíbrio. Aquilo que vai além desse equilíbrio vai gerar o quê? Um desequilíbrio, um distúrbio. Porque tem aquele ditado, né? Diz que a diferença do veneno para o remédio é só a dose, né? Exatamente. Assim também em relação a esse tema que nós estamos abordando, apego. Apego. Apego, seu oposto, desapego, tem que ter um equilíbrio entre o desapego e entre o apego. E entre o apego. Porque se nós formos levar a ferro e fogo, o desapego, aí nós nos tornaremos pessoas indiferentes, o que é ruim também. E esse apego em demasia, ele acaba, que nem você falou da parte patológica, começa a ser uma doença que depois para recuperar é complicadíssimo, né? Depende inclusive até de tratamentos psiquiátricos, psicológicos, porque a pessoa entra num grau de possessividade tal que ela tem em mente, é meu, pronto e acabou. Não existe outros ao meu derredor. Aí nós estamos vendo a manifestação pura e absoluta do egoísmo. Do egoísmo. Por isso que o apego, por detrás dele existe o quê? Problemas a serem resolvidos. Uma questão egoística, egóica. Ah, tá. E o egoísmo se contrapõe às virtudes. As virtudes. Daquilo que Jesus nos propôs, por exemplo, a libertação, o desapego. O desapego. Nós vamos fazer o nosso primeiro... A nossa primeira pausa, vamos para um apoio cultural, voltaremos na sequência. Eu tenho uma história que o Jorge sempre conta nos programas que a gente participa, gostaria que ele trouxesse aqui para a gente exemplificar também essa questão do apego em demasia enquanto aqui estamos e na nossa chegada também lá no mundo espiritual. Não saia daí, o nosso apoio cultural é rapidinho, a gente volta já já. Você pode ajudar o SEAC de Bauru se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com sua contribuição, nós recebemos o valor calculado em tributos fiscais e concorremos a sorteios mensais. Você também concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de Cupom Fiscal com CPF Automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade e selecione Prazo Indeterminado. Pronto, agora você já está ajudando o SEAC e todos os nossos projetos. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta para a sequência do nosso programa Despertar de hoje, recebendo mais uma vez o nosso grande companheiro, Jorge Salomão. Inclusive temos um programa na Rádio SEAC e também nas redes sociais, toda quarta-feira, às 9 da manhã, que tem o título de Reencontro. E atualmente estamos fazendo aí o estudo do Evangelho de Mateus. Hoje estamos falando com o Jorge aqui sobre o apego. O apego, a gente sabe que é quando passa do ponto de gostar de ter determinada situação, determinada coisa, determinada pessoa. Muitas vezes a gente percebe isso já na infância, né, Jorge? Quando uma criança tem um brinquedo, se alguém pelo menos tocar naquele brinquedo, é um berreiro, é uma birra. Como funciona para já ir tirando esse tipo de situação em uma criança, para quando chegar numa fase aí de adolescência e mais adulto, para não ter tanto essa coisa de apego principalmente com coisas materiais, né? Exatamente. Nós, enquanto pais, temos o dever de educar nossos filhos. Educar é um ato de amor. Às vezes pensamos que dar em demasia é amor. Não, não é amor. Chega a ser até um desamor. Desamor. Que acaba criando na cabecinha dos filhos que são menores de idade aí, a ideia de que tudo tem que girar em torno da personalidade dele. E que tudo eu posso, né? Tudo eu posso. E todos devem em relação a mim. Todos são meus súditos. Eu sou um reizinho. O imperador. É. Então, nós pais temos que agir com amor em relação aos nossos filhos, estabelecendo esse processo de limite. Como você citou no caso do brinquedo. Não empresta por irmãozinho,
ou para um amiguinho que vai em casa, fica ali, apegado àquilo, nós temos que ensinar a lição do desapego para eles. A partir daí já compartilhar as coisas, né? O compartilhamento é fundamental na vida. A solidariedade. Porque senão, eliminarmos esses germens, e por detrás desses germes nós vemos o que? O germe do egoísmo, conforme nós havíamos dito no bloco anterior. E o egoísmo é uma peste, é uma chaga que assola a humanidade. Porque nós vemos, Theo, infelizmente em pleno século XXI, na era da megatrônica, da biônica, das viagens interplanetárias e muitas outras tecnologias, a IA, inteligência artificial, está tomando conta agora de tudo, né? Nós vemos pessoas, crianças morrendo de fome. Como assim? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Mas por quê? A questão do apego de poucos em relação àquilo que deveria ser de muitos. De muitos. A classe política sabe muito bem o que nós estamos falando, né? Ô Jorge, e como que, principalmente para os amigos que nos assistem, talvez ele fale, mas eu gosto daquela coisa, mas eu não sou tão apegado. Como que a gente pode fazer essa análise e saber se já está partindo para esse lado do apego mais excessivo ou se ainda está dentro daquele limite que você citou no bloco anterior? Não, eu gosto disso daí. Mas se uma pessoa chegar a achar bonito e tiver vontade, eu posso fazer, falar, eu levo para você de presente alguma coisa. Como que eu posso perceber que a coisa já está saindo do controle? Tem como fazer essa análise? Quando existe um amor às coisas materiais. Bem. Quando existe um amor ao dinheiro. Quando existe aquela frase tipo assim, primeiro para mim, depois para os meus, nada para os seus. Então, quando nós percebemos que estamos usando um amor em relação às coisas materiais, e isso, de certo modo, ocupa um lugar prioritário em nossas cogitações, em nossas vidas, eu estou subvertendo os valores da vida, nos quais os valores espirituais devem estar sempre acima dos valores perecíveis materiais. Quando eu subverto essa equação, jogo os interesses materiais e deixo os interesses espirituais para baixo, ali no solo, no tapete, tem coisa errada aí. É a hora que eu preciso focar a minha atenção e reverter isso enquanto eu tenho tempo. Porque se eu não tiver tempo, eu vou estar em maus lençóis, em papos de aranha. Ô Jorge, você conta no programa que a gente participa, você contou uma vez já, sempre cita essa situação, de um senhor que parece que estava na espiritualidade, que era tão apegado com o dinheiro, que estava mexendo, acho que com lama, pensando que era ouro. Como que é essa situação aí? Traz aqui para os nossos amigos saberem desse fato. Essa história foi uma história narrada pelo espírito de André Luiz, que psicografava através de Francisco Cândido Xavier, na obra intitulada No Mundo Maior. No Mundo Maior. No Mundo Maior. Em que André Luiz ele está indo em atividade junto às regiões infernais, ou para nós os espíritas umbralinas. Zonas de muito sofrimento. Baixa vibração, né? Totalmente. E de repente ele está, juntamente com outros membros de uma equipe de caravaneiros que vão até essas regiões para resgatar esses espíritos que estão numa situação complicada. E num determinado momento ali ele ouve a voz de pessoas conversando e depois eles se aproximam e verifica que tem 3 indivíduos ali numa região lamacenta, lembrando que eles estão fora do corpo físico, portanto mortos, desencarnados. Tipo um brejo. Fisicamente falando, num brejo, num pântano. E eles estão dizendo ali que são ricos, poderosos, milionários. Inclusive um deles diz ouro, dinheiro, olha aqui. Só que para André ele está vendo que eles pegando lama. Mas para eles que estão com a mente ali totalmente voltada aos prazeres materiais, não se desapegaram da vida física, mesmo após a morte, eles estão pegando, para eles é dinheiro, mas para quem está vendo, são loucos pegando lama pensando que é dinheiro, que é ouro. E a voz lhe é muito familiar a André Luiz. Era o avô dele. Era o avô dele. O avô dele que, depois, ele se lembrou que o avô era extremamente egoísta, apegado ao extremo das coisas materiais. Isso é um problema. Isso é um problema. Grave, inclusive. Que o apego que nós tivermos aqui na Terra vai fazer com que do outro lado nós não estejamos
desapegados da vida física e iremos sofrer do outro lado, sem dúvida alguma. Ô Jorge, essa questão do apego excessivo, que nesse caso desse senhor aí, é uma coisa que enraiza ali... No que isso fica enraizado? É na mente da pessoa? É no perispírito? Como que ele leva isso daqui pra lá? Na mente da pessoa. A pessoa acaba, tipo, virando uma chavinha, digamos assim, e ela não enxerga nada além daquilo que ela entende de coisas que, que são ela. palpáveis, materiais. Aquilo para ela, na verdade, são verdadeiros discípulos, apóstolos de Auguste Comte, o pai do positivismo, que preconizava que não existe nada além daquilo que nossos sentidos não captam. Se eu sinto esse material aqui, é porque ele existe. Ele existe. Agora, se eu não sinto outras coisas, é porque não existe. Por exemplo, o espírito não existe para ele. Deus não existe. Ele não consegue pegar? Não consegue pegar. Então as pessoas acabam indo para esse caminho e acabam criando até uma doença mental, a ponto de criar uma dismorfia, digamos assim. Como tem a dismorfia da imagem, pessoas que se olham no espelho estão magras, magérrimas. Ou aqueles os que são aí dos meios de academia, né? Fisiculturismo e tal, etc. Se olha no espelho, vê ali um fracote. É a hora que eles começam a mandar ver mais bomba. Eita. E vão à morte, inclusive. É um problema sério, um problema de dismorfia. Ou seja, o que eles veem lá, o cérebro deles interpreta de outra forma. A mesma questão desses que se apegam em demasia às coisas materiais. Enxergam nos objetos a vida em si. Não consegue enxergar nada além daquilo. Além daquilo. Estão doentes. Nesse caso, ele enxerga o que ele quer, né? O que ele se programou enxergar. E aquilo vicia a mente. E a pessoa não enxerga nada além daquilo. E para ele aquela é toda a verdade. Para ela é a pura verdade. É o caso de André Luiz. Ele está vendo seu avô e os demais companheiros desdita ali. Ele está vendo a realidade, ou seja, estão pegando lama. Eles estão enfronhados naquela realidade, com a mente viciada, para eles é dinheiro. Quem que vai tirar aqui da cabeça deles? É tipo um efeito especial, né? São como esquizofrênicos. Que bota uma coisa na cabeça, diz que está enxergando, e às vezes não é exatamente aquilo, é uma alucinação. E para ele é aquilo, pronto, e acabou. E acabou, ninguém pode tirar aqui da cabeça deles, senão eles se revoltam, inclusive. A gente vai fazer mais uma pausa, essa é a última pausa do nosso programa de hoje, mas a gente volta para o último bloco ainda falando com Jorge Salomão sobre o apego. E no próximo bloco eu vou perguntar para ele sobre a doutrina espírita. Não sai daí, a gente volta já já, depois de mais um apoio cultural. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Despertar de hoje, recebendo Jorge Salomão, falando um pouco sobre o apego. Ô Jorge, não só a doutrina espírita, mas algumas outras denominações têm por dizer, é só a doutrina, eu não sei, aquela fala da fora da caridade não há salvação? É uma fala da doutrina espírita ou é uma fala geral das religiões? É uma fala preconizada pelos espíritos a Allan Kardec. Tá. Porque outrora, ou seja, no século XIX, tinha-se a seguinte ideia preconizada pelo sistema religioso dominante da época. Fora da igreja não há salvação. Aí veio o Espiritismo e disse, não é fora da igreja, é fora da caridade. Fora da caridade não há salvação. Para nos mostrarmos que não é o fato de você estar congregado dentro de um grupamento religioso para dizer-se salvo. Não, muito pelo contrário. Para que nós nos salvemos efetivamente, não precisamos de igreja, se formos analisar muito bem. Porque há aqueles que estão dentro da igreja que são verdadeiros lobos em pele de ovelha. E aqueles que nunca foram na igreja. A igreja mudou eles? A igreja mudou eles? Não mudou.
Então, a mudança, ela vem de dentro para fora. Para fora. E nunca de fora para dentro, nesses ambientes de pedra, nessas instituições religiosas de uma forma geral, todas sem exceção. E você já falou um dia, um programa nosso aí, recente, um reencontro, que ninguém consegue mudar ninguém, né? A pessoa tem que se mudar por dentro. Você pode até, sei lá, auxiliar com palavras, indicando um livro, alguma coisa, mas a mudança tem que partir de dentro da própria pessoa, né? É individual, o processo de transformação é individual. Todavia, existem forças exteriores, que é o caso das religiões, né? Muito bem aí, focalizadas em Jesus, apegadas à ética, à moral, ao verdadeiro sentido da expressão de Cristo, que são verdadeiros elementos que vão agregar alguma coisa às pessoas. Vão agregar, vão dar ali o subsídio necessário que as pessoas precisam quando procuram uma determinada instituição religiosa que seja séria, que seja voltada efetivamente aos princípios estabelecidos por Jesus de fraternidade, de caridade, de amor e por aí vai. E eu fiz essa pergunta falando sobre a caridade porque se tem uma pessoa que ela é muito apegada a determinadas coisas, vai ser difícil para ela praticar a caridade. E se alguém que está nos ouvindo aí fala, mas parece que eu sou meio apegado a alguma coisa, como começa suponhamos que está no início ainda, porque se estiver no nível mais avançado, a gente não tem nem como dar algum tipo de opinião aqui. Mas no início a pessoa percebe, eu já estou partindo para esse lado. Como começar a treinar, Jorge, a exercitar para já fugir do desapego, praticar mais a caridade? Porque eu acredito que a caridade é um exercício bom para fugir do desapego, né? A caridade é um movimento que faz com que nós entendamos que nós estamos aqui na vida, não é para inflar o nosso elemento ego, os nossos sentimentos egóicos, de egoísmo. Mas nós estamos aqui exatamente para libertarmos forças que estão ainda retidas em nosso ser, forças como essa, por exemplo, de nos mobilizarmos em relação àqueles que eventualmente nada têm. Isso, de certo modo, é um treino de desapego. É um treino de desprendimento. Está lá no texto Treino para a Morte, né? Exatamente. Ele fala um pouco disso, né? A essência dessa mensagem, Treino para a Morte, é o desapego. É nos mostrarmos que até mesmo apego excessivo aos relacionamentos, isso vai nos trazer problemas. Porque nós não estamos aqui para nos apegarmos a ninguém. Por quê? Ninguém é de ninguém, Theo. Ninguém é de ninguém. Ninguém é de ninguém. De modo que quando chegar o momento da nossa transição dessa vida para a vida espiritual, aquele momento é só meu. Vai ser só seu, vai ser só de todos vocês, único, individual. Não teremos ninguém ali. A morte é um momento individual. E nessa questão, chegando já ao final do nosso programa, temos ainda alguns minutos, do apego, você acha que hoje em dia, a gente estava falando num programa Reencontro, né? Esse bombardeamento que a gente sofre de informações, isso incita cada dia mais o apego, em vez de muitas coisas incitarem a própria caridade, né, Jorge? A gente tem que ter cuidado com as informações que a gente recebe, não só conscientemente, mas inconscientemente, né? Nós vemos muitas bobagens transitando pelas redes sociais, especialmente pelos YouTubes da vida, em que nós notamos ali um apelo ao materialismo. É o apego excessivo de tudo, né? De guruzinhos pregando que você não precisa mais se esforçar para ganhar milhões. Eles, inclusive, colocam uma Ferrari aqui ao fundo, fazem a gravação mostrando a Ferrari, a mansão, lindas mulheres em poses insinuantes à beira de belas e maravilhosas piscinas, dizendo: não precisa trabalhar, ficar se matando mais. Eu ganhei milhões, olha aqui o meu patrimônio. Se é que é verdade, né? Tem essa existe também. muito fake, imagens fakes por aí, né? Estimulando o ser humano a se tornar materialista. Não estamos dizendo que nós não temos que ter. Claro. Nós temos que ter. A vida nos mostra que precisamos ter o mínimo necessário que seja para podermos ter uma questão de dignidade humana, sem a qual efetivamente nós transitaremos aí na marginalidade da nossa sociedade. Isso não é bom,
Isso não é bom. Mas agora, quando eu disse, subvertemos essa equação, colocamos o ter em relação ao ser, pronto, aí já tem um problema instalado. E para quem está nos ouvindo, chegando ao finalzinho, a gente tem uns segundinhos ainda, a oração ajuda nessa questão, né, Jorge? Se a pessoa percebe que está partindo para o outro lado, a oração colabora bastante, né? Isoladamente, a oração não vai resolver esse problema. Ah, é? Agora, associada à ação, ação, porque Jesus nos pregou o quê? A oração e ação. E ação. Tanto que a palavra oração nos remete à ação. Oração. Nós temos que orar, mas também temos que agir. Temos que agir. Porque aqueles que pensam que basta ficar no genuflexório diário, dentro das igrejas ou no seu quarto orando, que as coisas vão melhorar. Não melhora, não. Vamos mudar como um passe de mágica. É preciso mudar. Jesus disse, pedi, obtereis, buscai e achareis. Batei a porta, abrir-se-vos-á. Verbo na ação. Não na inação, no genuflexório, na ideação, na contemplação. Ele agiu, né, Jorge? Por que a gente não vai agir, né? Pronto. Isso encerra o programa com chave de ouro. E nós chegamos ao final de mais uma edição do programa Despertar, hoje recebendo o Jorge Salomão. Jorge, obrigado, viu, pela presença no programa de hoje. Eu que agradeço, espero ter outras vindas aqui. Agradeço aos nossos amigos e amigas que nos deram carinho da sua audiência. E querendo Deus, na próxima semana estaremos de volta para mais um programa Despertar. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima semana.